Sim, muito obrigada. Eu começaria por agradecer o desafio de estar aqui e poder partilhar uma estratégia denominada o Café do Mundo. Eu apliquei-a numa turma do 11º ano de Ciências e Tecnologias na disciplina de Matemática A. E optei por fazer por adotar esta estratégia na introdução de um novo tema, que era o tema das sucessões. O que é que eu gostaria por fazer? Eu iniciaria então com uma breve contextualização da adoção desta metodologia, e tudo vem a propósito de eu ter frequentado um workshop que decorreu no âmbito do projeto piloto dos manuais digitais, dinamizado pela Direção-Geral de Educação, em que eu estive presente, assim como outros colegas da escola, onde leciono. E quando assistimos à apresentação desta metodologia, que depois vim também a reforçar um pouco mais o conhecimento neste MOOC que estamos a frequentar, e porque nós, por hábito, temos um trabalho em rede, no dia a seguir a este workshop, debatemos algumas ideias lá na escola e achamos que era uma metodologia muito adequada à disciplina de matemática. E então, tudo isto porque nós pretendíamos também dar continuidade à adoção de algumas estratégias que temos vindo a implementar e que lá na escola, a nível de grupo, fazemos um trabalho de equipa, consideramos que elas fomentam aprendizagens enriquecedoras e que, sem dúvida alguma, promovem o desenvolvimento de competências que nós achamos fundamentais e que estão plasmadas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e também tendo em conta o último relatório da Unesco, em que é destacada a necessidade da criação de ambientes e espaços que estejam associados à adoção de pedagogias de cooperação, que nos exigem que os alunos tenham uma aprendizagem participativa, colaborativa e baseada na resolução de problemas. E então achamos que estavam as reuniões, as condições necessárias estavam reunidas para nós adotarmos o Café do Mundo. Assim, e focando-me na atividade que aqui me proponho partilhar, gostaria de começar por referir os objetivos específicos desta atividade, portanto, que era caracterizar o conjunto dos majorantes e dos minorantes de um conjunto de números, e também estudar as propriedades elementares das sucessões, que é uma matéria teórica e que nós achávamos que se calhar teria muito mais interesse serem os alunos a descobrir por si, do que propriamente o professor fazer esta introdução, por vezes um bocadinho maçadora. Ela teve a duração de 120 minutos, dividida em 3 fases. Portanto, numa primeira fase da aula, eu tive uma abordagem expositiva, porque nós não podemos tirar lugar à abordagem expositiva e, portanto, desde que os nossos alunos estejam envolvidos cognitivamente, é uma metodologia ativa. E esta decorreu no grupo de turma, em que depois eu necessitei de fazer uma revisão de conceitos básicos relacionados com este tema, passando depois para o trabalho de grupo. E aqui sim, foi a aplicação da metodologia do Café do Mundo. Portanto, os alunos organizaram-se em grupos de 4 a 5, estamos a falar de uma turma de 27 alunos, em que eu também tenho as mesas habitualmente dispostas como filas de autocarro, mas habitualmente também gosto de as desarrumar. Nesta fase de trabalho de grupo, tinha como objetivo uma ampliação dos conhecimentos que eles tinham adquirido como conceitos básicos, e estas duas fases ocuparam uma aula de 90 minutos. Portanto, eu necessitei de mais 30 minutos da aula seguinte para completar a atividade, em que os alunos, novamente em grupo de turma, iriam fazer a apresentação das conclusões que tinham tirado acerca da resolução dos problemas que eu já vou passar a mostrar.
Portanto, como cenário de aprendizagem, eu pretendi que os alunos ampliassem os seus conhecimentos, como já referi, sobre sucessões de números reais, apelando a um raciocínio lógico-dedutivo, em que privilegiei a partilha de ideias, o trabalho colaborativo na resolução destes problemas e apelando também ao espírito crítico e à criatividade. O meu papel foi moderadora e orientadora, nada mais. Eles conseguiram trabalhar, tal como a Sandra acabou de referir, de uma forma bastante autónoma. Portanto, eu iniciei a atividade lendo as instruções do guião que está subjacente a esta metodologia, definindo as regras que estavam em causa para a realização da atividade. Os alunos, quando se sentaram no primeiro grupo, antes de iniciarem propriamente a atividade, escolheram um aluno que teria o papel de anfitrião, que ficaria sempre na mesma mesa e para o qual eu também dei as orientações necessárias e que tomou o conhecimento das funções que lhe estavam destinadas. Gostaria aqui também de estabelecer uma ponte com o MOOC que nós estamos a frequentar. E eu diria que esta atividade se enquadra nas categorias do partilhar e discutir e avaliar e dar feedback. Como recursos utilizados? Eu distribuí o guião e após a leitura do mesmo, os alunos já tinham as mesas preparadas, portanto, a metodologia prevê um ambiente mais informal do que aquele que habitualmente temos na sala. Portanto, o que esta imagem está a mostrar é uma toalha de papel, em que os alunos podem escrever e devem ir escrevendo as suas conclusões, partes de resoluções nesta toalha de papel. Distribuir post-its para os alunos e, claro, o material de escrita que eles iriam necessitar. Então, os alunos sentaram-se nos primeiros grupos, eu distribuí um primeiro problema, que nós podemos ver aqui. Estes 3 problemas que eu selecionei para esta aula, eles tinham um grau crescente de dificuldade. E o que aconteceu foi que eu distribuí o problema 1 e, dado o ambiente informal em que nós estávamos a trabalhar, eu não quis chamar problema 1, problema 2, problema 3, mas sim rodada 1, rodada 2 e rodada 3. Portanto, achei que seria mais adequado. Portanto, como disse, distribuí também o guião por cada uma das mesas e distribuí logo de seguida o primeiro problema. Dei-lhes 20 minutos para eles pensarem nele, como é que o iam resolver, e passado 20 minutos era suposto, e foi suposto, eles trocarem de grupo. Solicitei-lhes que, portanto eram grupos de 4, 5, que o que permanecia fixo, o anfitrião, esse não ia para outro grupo, mas que os restantes tentassem dividir-se por grupos diferentes, para poderem partilhar as suas ideias e promover a discussão com os restantes. Dei tempo para aqueles que não tinham ainda resolvido o problema 1 para se inteirarem das resoluções do grupo anterior. Essa função era do anfitrião, portanto, o anfitrião, quando recebeu o grupo novo, colocou-os a par das conclusões que o grupo anterior tinha tirado, e quando eles acabaram de resolver a atividade, eu distribuí o problema 2. O procedimento foi exatamente o mesmo, 20 minutos, ao fim de 20 minutos rodaram, veio um novo grupo, o anfitrião colocou este segundo grupo a par do que tinha sido feito, das ideias que tinham sido discutidas, das conclusões que tinham tirado, e depois a mesma sequência para o problema 3. Portanto, eu gostaria de referir que nestes 3 problemas foram incluídos os domínios de avaliação que constam da disciplina de Matemática IA, que estamos a falar de conhecimento, de raciocínio e resolução de problemas e também da comunicação. Depois, após as 3 rodadas,
já na terceira etapa, portanto, já na aula seguinte, em que nós estamos novamente em grupo-turma, o anfitrião de cada grupo foi convidado a partilhar para todos as conclusões relativamente a cada um dos problemas, também explanando as contribuições dadas pelos colegas com quem trabalhou, dos diferentes grupos, e depois do anfitrião fazer esta apresentação, todos os restantes colegas, os restantes alunos tinham sempre a possibilidade de completarem as ideias apresentadas, caso estivessem incompletas. Aqui temos o ambiente da sala. Podemos ver que há comida, que há bebida. Porquê? Porque esta aula coincidiu exatamente com a comemoração da aula 100. E então aqui há um reforço da ideia de um ambiente informal, mas que eu tenho que salientar que foi muito produtivo. Não só em termos de alimentação, como vocês podem ver aqui, umas coisas mais saudáveis que outras, mas porque os próprios alunos, no seu testemunho, referiram que se sentiram muito confortáveis neste ambiente, que parecia que nem estavam na escola. Aqui temos outra vez mais uma imagem, em que temos uma aluna com um guião e do outro lado já com um dos problemas. E passando então agora para o seguinte, como é que vou avaliar esta aula, esta atividade? Ora bem, eu entendi que deveria aplicar estes instrumentos de avaliação, a grelha de observação e também as rubricas de avaliação de trabalho colaborativo e, mais uma vez, aqui eu fui reutilizar umas rubricas de avaliação de trabalho colaborativo que tinham sido partilhadas no MOOC que eu tinha feito e no workshop que eu referi há pouco. Portanto, estamos aqui num processo de reutilização e que me deram imenso jeito para eu proceder à avaliação do trabalho de grupo e também para os alunos se heteroavaliarem em termos de trabalho colaborativo e a postura deles face ao desenvolvimento, ao desenrolar da atividade. Eu entendi que estes instrumentos estavam relacionados com o meu propósito, que era fortalecer uma avaliação significativa, ou seja, uma avaliação que fosse baseada num conjunto de pressupostos que estivessem em concordância com a metodologia em causa e, nesse sentido, achava importante que, uma vez que era algo, um ambiente de sala de aula, algo disruptivo, eu achei que era importante recolher o feedback deles e testemunhos. E então, a maioria... esta recolha de feedback e de testemunhos foi feita no anonimato. Como eles tinham post-its, que fazia parte dos recursos que eles tinham, e eu pedi-lhes para eles, num post-it, no anonimato, darem o seu testemunho, o seu feedback sobre a atividade. Portanto, a grande maioria, eu diria quase a totalidade, teve uma avaliação, deu um feedback bastante positivo, gostaram imenso, disseram que aprenderam muito, foi muito interessante ouvir os outros, a partilha de ideias, o rodarem, porque não estão tanto tempo sentados no mesmo local. E depois tenho ali dois que se destacam de formas diferentes. Uma delas eu iria passar a ler muito rapidamente, em que me diz: achei esta atividade um bocado diferente do que estava à espera, visto que não sou das melhores alunas da turma, esperava que nunca iria participar na resolução dos exercícios, porque tinha um grupo de alunos muito bons. Aconteceu completamente o contrário. Todos nós partilhamos ideias e colaboramos imenso. A parte da comida foi-me um bocado indiferente, porque não é algo que eu gosto muito, mas de resto acho que correu bastante bem e todos puderam ajudar na realização dos exercícios. O outro post-it que está ali com um testemunho menos favorável é porque notaram que alguns alunos estavam mais interessados na comida do que propriamente na resolução dos exercícios, mas essa postura já vem de outras aulas e, portanto, manteve-se aqui e não consegui que eles se motivassem mais, se envolvessem mais na atividade, porque efetivamente o foco deles, como os colegas disseram, era outro.
Ainda a propósito do relatório da Unesco, que é de 2021, eu gostaria de deixar aqui este texto que retirei e adaptei, portanto, da tradução que é minha, que diz o seguinte: a inovação na educação reflete a capacidade de experimentar, compartilhar, ampliar e inspirar outras pessoas. A inovação é, muitas vezes, fruto de muita colaboração e inspiração de experiências e sucessos de outros professores. Assim, é fundamental a extensão das experiências e inovações educacionais a novos cenários por meio da partilha de práticas. E era isto que eu queria deixar aqui. Eu gostaria muito que estes momentos servissem não para nós virmos aqui mostrar, porque eu faço isto, porque corre bem e isto é tudo fantástico, mas para aproveitarmos destes momentos, os momentos de partilha, de experiências, porque todos nós ficamos a ganhar. Muito obrigada e, tal como as minhas colegas de painel, eu estou disponível para partilhar os problemas que utilizei e para partilhar o guião e tudo o que entenderem. Muito obrigada.